Oi pessoal, tudo bem? Eu me chamo Briane Mourão, sou professora de matemática e a aula de hoje vai para o 7º ano. A gente vai observar plano cartesiano e pontos de coordenadas inteiras nesse plano. Vamos dar uma olhadinha aqui. Antes, vamos resolver o desafio, né? Na aula anterior, eu deixei um desafio para vocês sobre a organização de aumentar ou diminuir os números. A gente tem assim, ó, para um experimento de ciências, Lúcio mediu a temperatura do ambiente em 7 momentos de um dia e anotou-as como nesse esquema. A gente tem -2, temperatura inicial, e depois tem a operação feita com cada uma dessas temperaturas. Em um momento subiu 5, baixou 3 e assim sucessivamente. Qual que é a ideia aqui? É para você completar as anotações de Lúcio com as medidas de temperatura corretas para obter a última medida de temperatura registrada. Então, a gente vai seguir esse caminho fazendo as operações até chegar no final. Então, ó, se eu tenho temperatura -2 e a gente aumentou 5, né? Subiu 5 de temperatura, a gente vai chegar em 3, em mais 3. Esse 5 vai compensar o 2 que estava negativo e adicionar mais 3 graus Celsius. Daí ele vai dizer que baixou 3 graus Celsius. Ah, se eu estou com 3, agora a gente vai tirar os 3, vai baixar 3, né? E aí a gente vai chegar no 0. 3 menos 3 vai dar 0. Depois ele baixou de novo 3 graus Celsius. Se eu já estava em 0, a gente vai chegar em 3 graus negativos. Próxima situação, ele subiu 4 graus. Então, a gente vai ter -3 mais 4. Esse 4 vai compensar esse -3. E aí, a gente vai ter a próxima temperatura igual a mais 1 grau Celsius. Subindo 2 graus, a gente tem 1 mais 2, que vai dar 3. E aí, a gente vai ter que do 3 baixou 1 grau. Para baixar 1, se a gente tem 3, vira 2 graus Celsius. Então, a última temperatura registrada foi 2 graus, depois de ele ter acompanhado toda essa operação de aumentar ou diminuir a temperatura, certo? Vamos para a aula de hoje, então. Bom, gente, a gente vai dar uma olhadinha agora em plano cartesiano. Para isso, eu vou trazer um joguinho que acho que vocês conhecem, que é o Batalha Naval, tá? A ideia do jogo é que a gente consiga dizer um ponto onde ele esteja em cima do navio. E esse ponto, ele vai ter que ser orientado pela horizontal, que tem os números, e pela vertical, que tem as letras. Então, ó, coloquei um pontinho branco aqui em cima e aí a gente vai precisar dizer qual que é o número e a letra que representa esse pontinho branco. Veja, a gente tem aqui o 8 e tem a letra B. Então, a gente vai dizer nessa ordem que esse ponto branquinho é o ponto 8B. Deixa eu botar outra aqui, ó. Agora eu coloquei um pontinho amarelo. Nesse pontinho amarelo, a gente vai tentar achar o número e a letra que representa esse ponto. Ó, eu tenho o número 6 e a letra H. Então, esse ponto é o ponto 6H, certo? Aqui a gente vai trabalhar essa mesma noção para identificar qual é a localização dessas figuras de acordo com a horizontal e a vertical. Aqui a gente tem a igreja, o jardim, o banco, a escola, o clube e a praça. Nessa ordem a gente vai dizer qual que é o ponto que eles estão de acordo com os números e com as letras. O primeiro exemplo que a gente tem aí é a igreja. A igreja ela está no número 1, mas ela está na linha da letra C. Então, ela vai ter o ponto 1C para representar, certo? O jardim ele está no número 4 e na letra B. Então, a gente vai ter 4B para representar a posição do jardim. O banco, ó, ele vai estar na posição 8, né? No número 8 e na letra A. Então, a gente vai ter 8A como posição desse banco. A escola, ela vai estar no número 6 e na letra C, ó. Então, a gente vai ter, nessa ordem, 6C. O clube, ele vai estar no 3 e no E. Então, aqui nesse pontinho,
a gente tem primeiro a horizontal e depois a vertical. E por último a praça. A praça ela vai estar ó, no número 8 e na letra E. Então a gente tem um ponto 8E, tá? Lembra de fixar essa ideia, primeiro a horizontal e depois a vertical, certo? Vamos para o próximo. Aqui a gente vai definir de fato o que é o plano cartesiano, porque até agora a gente só utilizou a ideia do joguinho e a ideia da localização para poder dizer para vocês como que a gente vai fazer para localizar esse ponto. Aqui a gente vai fazer o plano cartesiano de fato, que é o plano geral cortado por duas retas que são perpendiculares. O que é isso, Briane? Forma um ângulo de 90 graus, certo? E aí a gente tem aqui os quadradinhos para sinalizar isso. E isso forma o plano cartesiano. Só que a gente vai orientar esses números de acordo com a posição dessa reta. Esse plano cartesiano vai ter 4 quadrantes, gente. 4 quadradinhos, né? Se a gente observar nessa ótica. E a gente vai contar esses quadrantes em sentido anti-horário. Então, a gente vai começar a partir desse, ó, e vai no sentido contrário, né? Primeiro, segundo, terceiro e quarto quadrante, certo? E aí a gente tem uma setinha para sinalizar essa contagem. E agora a gente vai começar a colocar os nomes dessas retas. A reta horizontal é denominada de eixo das abscissas e representada por X, pertencente aos reais. A gente vai falar de números reais mais na frente. Hoje a gente vai estar interessado nos números inteiros, tá? Aqui a gente também vai ter a reta vertical, só que agora ela vai ser chamada de Y, né? E vai ser chamada de eixo das ordenadas. Então, vê, se a gente já tinha a ideia anterior de localização através do centro, todo mundo que for para a direita, né? Todo número que for para a direita do X, ele é positivo. E o número que for para a esquerda do X, ele é negativo, ok? Se a gente observa agora o Y, todo número que está acima do X, né, que está na parte para cima aqui com o Y, ele vai ser positivo. E todo número que vai estar para baixo, ele vai ser negativo. Daí eu trouxe para a gente observar essa ideia do par ordenado. O que é par ordenado? É justamente aquela maneira da gente observar no joguinho, na localização, onde eu digo dois números que eles sinalizam um local, sinalizam um ponto. E aí a gente tem aqui, ó, denomina-se par ordenado o par XY, no qual o primeiro elemento pertence ao eixo das abscissas, que é o X, e o segundo elemento pertence ao eixo das ordenadas, que é o Y, tá? O ponto de encontro dessas duas retas é chamado de origem, onde o X é 0 e o Y é 0, ok? Aqui a gente tem a sinalização dos sinais que eu tinha falado antes, né? Para cá vai ser positivo no X, ou para a direita, negativo para cá, e no Y para cima positivo, para baixo negativo, certo? Essa vai ser a representação dos sinais quando a gente estiver colocando os pontos em cada um desses quadrantes. O que é que significa? Significa dizer que nesse primeiro quadrante aqui, ó, os dois números, X e Y, vão ser números positivos, porque aqui eu tenho X positivo e tenho Y positivo, certo? No próximo quadrante, a gente vai ter o X negativo e o Y positivo, ó. O X está para cá, negativo, e o Y está para cima, positivo. Dá para perceber que a gente sempre vai combinar essa ideia de posição? O próximo quadrante vai ter Y negativo, X negativo e Y negativo, ó, menos e menos. E o último quadrante vai ter X positivo e Y negativo. Então, aqui mais e menos. A ideia é que a gente consiga perceber que isso vai ser constante para qualquer ponto. O ponto que vai estar aqui sempre vai ter os dois números positivos para qualquer posição que ele ocupe. E assim sucessivamente nos outros quadrantes, certo? Bom, pessoal, vamos agora para o próximo exemplo. Aqui a gente vai ter uma situação diferente do primeiro exemplo, né? Antes, eu tinha dado para vocês dois pontos com suas coordenadas para que a gente localizasse no plano. Agora, eu estou te dando o plano com os pontos para a gente localizar essas coordenadas. Então, observa aqui, veja, o ponto A,
ele vai estar com 1, 2, 3 unidades no x e 2 unidades no y. Então, a gente vai ter o ponto 3, 2, certo? Vamos observar agora o ponto B. O ponto B, ele vai estar no sentido contrário, então agora o meu x vai estar negativo, ó. 1, 2, 3 unidades, aqui vai ser menos 3. E agora para y, eu vou ter 1, 2, 3. Então quer dizer que esse ponto é menos 3, 3, porque o x está negativo e o y está positivo, certo? Próximo ponto é o ponto C, que propositalmente eu coloquei para relembrar o exemplo que a gente tinha visto antes. A gente viu que o ponto de encontro do x e do y é o ponto origem, é o ponto 0, 0, tá? O próximo ponto aqui é o ponto D. E o ponto D, ó, a gente observa que tá 1, 2, 3 unidades para trás do x, então está negativo. E para baixo do y, também vai estar negativo, né? 1, 2 unidades. Então, a gente vai ter menos 3, menos 2 para esse ponto D. E o último ponto é o ponto E. No ponto E, eu tenho, ó, 1 unidade para o x e 1, 2, 3 unidades para o y. Só que o x aqui está positivo e o y está para baixo, tá? Negativo, certo? E aí, a gente vai ter o ponto 1 e menos 3, ok? Agora eu trouxe um desafio aqui para vocês e a gente vai, antes de ter o desafio, entender um pouquinho o comportamento dessa base geográfica que eu vou usar. Como assim? Matemática com geografia. Vamos lá. No mapa mundi, a seguir, temos a localização geográfica de alguns lugares, representados pelas letras A e B. Identifique as coordenadas geográficas desses lugares a partir dos conceitos estudados sobre o plano cartesiano e utilizando também a latitude e a longitude, respectivamente, nos lugares propostos. E aí ele diz para a gente o que é, né? Latitude e longitude. Latitude é a distância medida em graus de um ponto qualquer da superfície terrestre em relação à linha do Equador, em relação à horizontal, né? Longitude é a distância medida em graus de um ponto qualquer da superfície terrestre em relação ao meridiano de Greenwich. Então, a gente vai observar a altura e depois a distância horizontal disso, né? Aqui a gente vai ter, ó, a linha do Equador é a horizontal e o meridiano de Greenwich é a vertical, certo? Cuidado com essa ordem. Vamos lá, então. Esse daqui é o nosso mapa e aí a gente vai verificar, ó. De acordo com a horizontal, o ponto A, ele está em 40, né? 40 graus, porque ele disse que era em graus que a gente ia medir isso. E ele vai estar na vertical no 80. Só que preste atenção, gente, se a gente fosse colocar o sinalzinho do plano cartesiano, ó, ele vai estar acima do zero, positivo. Aqui ele vai estar atrás do zero, tá vendo? Então, seria negativo. Seria o ponto 40 e o ponto menos 80, certo? Vamos observar agora o ponto B. No ponto B, em relação à horizontal, ele vai estar no 20, só que o 20 abaixo do zero, tá vendo? Então, o 20 aqui vai ficar negativo, né? Menos 20. E se a gente fosse ver a vertical? A vertical eu tenho para trás do zero, então vai ser o 40, menos 40. Tranquilo, gente? Espero que vocês tenham curtido essa aula, tenham aprendido. A gente se vê na próxima, tá bem? Até mais!